Vamos ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 3, os versículos serão do 1 ao 9, estaremos comentando dentro disso. Atos capítulo 3, versos de 1 a 9, será o comentário durante a mensagem, porém o versículo-chave é o versículo 6. Então os irmãos vão ficar de pé novamente, o exercício da palavra do Senhor, né? Não a leitura, mas o exercício da palavra do Senhor, e vai ler conosco esse versículo aqui. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Lá diga para o teu irmão: levanta e anda. Fala para o teu irmão: levanta e anda. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Poder sentar. Mensagem nessa noite: levanta-te e anda. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. A hora nona, os judeus tinham o costume de contar o horário a partir das 6 horas da manhã. Contava-se o horário e às 15 horas seria a hora nona. O que é interessante nesse texto é que Pedro e João, não indica o texto que Pedro e João oravam uma vez por dia. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Pedro e João, naquele horário, aconteceu isso. Encontrou aquele coxo ali na porta do templo, chamado aquela porta formosa do templo ali, onde eles louvavam e bendiziam o Senhor. No versículo anterior, versículo 47, vocês vão notar que a igreja primitiva, unanimemente, sempre 100% da igreja estava no templo, orando, jejuando, buscando a Deus e perseverava na doutrina dos apóstolos, que era a palavra do Senhor. E Deus, automaticamente, nessa comunhão, nessa união da igreja, Deus acrescentava as pessoas ali, porque eles estavam constantemente orando, estavam constantemente ouvindo a palavra do Senhor, eles estavam no mesmo espírito. E Pedro e João separaram o momento. E o que me chama a atenção nesse versículo é que Pedro e João subiam juntos, o que indica que havia uma união, havia comunhão entre Pedro e João para fazer-se uma obra. Ao templo, a hora da oração. Pedro e João eram homens de oração. A igreja primitiva também indicava que era uma igreja que estava em constante oração. Meus amados, tudo modifica quando nós oramos. Porque oração significa intimidade com Deus. Oração indica presença de Deus. Oração indica o que você quer. A presença de Deus para te conduzir, para te guiar. Isso indica que você precisa do poder de Deus. Pedro e João, chegando até o templo, eles notaram ali um coxo. E esse coxo, a gente não sabe, o texto não diz quanto tempo ele ia até aquela porta. Era colocado ali em frente à porta do templo. No texto não diz quanto tempo, mas diz que a sua paralisia, a sua enfermidade era desde criança, que aquele homem era coxo. Aquele homem sofria muito tempo, e ali ele estava, pelo menos para angariar, para conseguir alguma oferta, alguma coisa para poder se alimentar, para manter-se vivo ainda. Mas o que é interessante nesse texto é que Pedro e João iam para aquele lugar para adorar o Senhor, para orar ao Senhor. E a pergunta fica dentro de mim, eu pergunto, e eu tenho certeza que você, ao ler o texto, você perguntará a mesma coisa: o que acontece? Será que só Pedro e João iam naquele templo e não teve um contato, não viu aquele homem que todos os dias estava ali pedindo esmola? Será se aquele homem, ao ver aquele templo, aquela igreja, não foi motivado em entender que ali estava alguém, ou entrava pessoas que adoravam a um Deus? Eu falo a um Deus porque ele não conhecia quem era o Deus que estava naquele templo, ou que fazia alguma coisa para aqueles que ali, como servos, habitavam naquele lugar. Não dá para entender isso. Mas o que nos chama a atenção é que aquele homem mendigava há muito tempo. O homem estava ali, e o texto diz no versículo 2: e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam.
aqueles que entravam lá, davam esmola, mas não oferecia algo para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito. Só saciava o seu lado físico, o seu lado material. Mas o seu lado espiritual, como ficaria? E a gente percebe que esse homem, ele dependia que alguém o levasse até a frente do templo para ter o que comer, para pedir. Esse homem era um homem dependente, ele dependia de outros para chegar até ali. Mas o texto ainda nos chama a atenção, que no versículo 3 diz: o qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. O texto também não nos informa qual era a relação daquelas pessoas com aquele homem, aquelas pessoas que levavam ele até ali. Também não sabemos o que as pessoas entravam no templo e parecia que não acontecia nada, porque aquele homem está ali, e o Deus que ele servia no templo, o que poderia fazer para aquele homem? Parece que nada. Mas Pedro e João, motivados, vindo dessa igreja primitiva, achou para ir naquele templo orar ao Senhor. E algo teria que acontecer, algo tem que acontecer na vida de alguém que ora a Deus, porque senão não é possível você orar a Deus e nada acontecer diferente. E o versículo 3 diz: o qual, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Mas Pedro e João olhou neles, com os olhos fitos nele, disse: olha para nós. Pedro e João tinha capacidade de dizer para aquele homem: olha para nós que vocês vão ver, você vai ver, coxo, alguma coisa diferente. Eu quero dizer para você, se as pessoas não veem em nós, os crentes, alguma coisa diferente, alguma coisa está errada, porque as pessoas querem ver alguma diferença em nós. Então Pedro e João tinham o quê? Além de oração com Deus, intimidade com Deus, nós podemos entender que eles tinham autoridade. E na vida de alguém que ora a Deus, que busca a presença de Deus, precisa ter autoridade, precisa ter ousadia para dizer: olha para nós. E o coxo olhou, e o versículo 5 diz: e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Irmãos, os ímpios estão esperando alguma coisa, e eles estão esperando em nós, porque nós apresentamos um Deus, nós estamos apresentando um Jesus que faz, mas muitas das vezes nós não cremos nesse Jesus que faz. Muitas das vezes ele não tem feito porque falta fé em nós, e a fé é o firme fundamento das coisas, daquelas coisas que se esperam, e a prova daquilo que não se vê. Por isso há necessidade de ter fé. Se você orar a Deus e não ter fé, não vai adiantar nada. Você estará fazendo uma oração vã. Não é a oração que você faz que faz com que as coisas aconteçam, mas é o Deus a quem você dirige a sua oração, que é vivo. Por isso, mas o versículo 6 disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Olha, nos dias de hoje, com certeza, muitos queriam receber alguma coisa desse coxo que, para falar a verdade, ele dependia de bens materiais para sobreviver, para levar a sua vida física. Talvez hoje o evangelho chamado prosperidade, que não é o da prosperidade, mas é do triunfalismo, porque prosperidade é bíblica, não a prosperidade que se prega nos dias de hoje. Porém, eles poderiam ter feito uma barganha com o coxo, mas isso não importava, porque eles iam apresentar o Jesus que morreu, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que levanta a morte, o Jesus que dá vida, o Jesus que liberta. E a verdade desse Jesus na vida de Pedro e João não é porque Jesus só curou, não é porque Jesus só libertou, mas não é por causa disso, porque o demônio usa pessoas também para executar curas, mas existe algo muito importante na vida de Jesus, e a coisa mais importante de Jesus, que é uma aprovação de Deus, é porque no terceiro dia ele ressuscitou, e ninguém fez mais nada do que isso, ele resgatou. Por isso Pedro tinha convicção, tinha certeza que aquele que ressuscitou poderia levantar o coxo, porque ele é poderoso. Pedro e João apresentou isso. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda.
Glória a Deus. Pedro poderia falar isso, João poderia falar isso, e certa vez Jesus falou que em nome dele nós faríamos isto. Mas Jesus falou: olha, vocês não fiquem alegres porque vocês saem, expulsam demônios, vocês curam, mas lembre-se de uma coisa: o mais importante de tudo isso é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Por isso, esse é o poder que existe em Jesus. Jesus não é apenas o mediador. Jesus não é apenas o mediador, mas Ele é o mediador aprovado por Deus, porque no terceiro dia foi o único que ressuscitou. Por isso nós estamos aqui como igreja do Senhor, adorando não alguém apenas que curou, que fez manifestações, que fez sinais, mas que venceu Satanás no terceiro dia e disse para Satanás: comigo está a vitória, e se ele é capaz de ter vida e ressuscitar, muito mais levantar o coxo. Para ele não há nada de dificuldade. Versículo 7 diz: e tomando pela mão direita, o levantou. Tomando pela mão direita, o levantou. Existem coisas que Deus não fará se você não agir. Deus esperará o seu servo fazer. Deus quer fazer, mas muitas das vezes nós não agimos. Precisamos levantar o coxo. Não é Deus que vai fazer, a igreja precisa levantar. Quem vai dar saúde ao coxo é Deus, mas quem vai agir para levantar é a igreja. A igreja precisa levantar. E há muitos que na igreja não estão levantados, estão caídos, estão coxos. Isso é o mais duro. E Deus precisa levantar homens valentes para a sua obra. Pessoas que entendam, pessoas que tenham visão, pessoas que orem, pessoas que busquem a Deus, pessoas que vejam as almas perdidas, que consiga passar ali perto da porta do templo e ver o coxo. Olha para o coxo, ele precisa de algo mais. Precisa ver, precisa ter visão de vida. E tomando pela mão direita, o levantou. Tomara a Deus que nós, como igreja do Senhor, tenhamos uma palavra que levanta e não uma palavra que derruba. Tenhamos uma palavra que levanta pessoas, erga as pessoas da depressão, seja de qualquer tipo de problema. Tenha nas suas mãos, tenha nas suas bocas o levantar de Deus. Levante pessoas, faça elas andar, porque Deus te deu autoridade, Deus te deu a credencial, porque você é servo do Senhor, você é discípulo do Senhor, comprado, redimido pelo sangue do Senhor. O Senhor deu essa credencial para você, credencial de autoridade na obra do Senhor. E versículo 7 diz: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. Tomando pela mão direita, levantou, e o milagre aconteceu, porque Deus é poderoso. E Deus, muitas vezes, meus amados, Deus quer fazer coisas em nossas vidas, mas nós não damos lugar. Nós não queremos levantar o coxo. E há necessidade de levantar. Primeiro você precisa orar, precisa ter intimidade com Deus. Primeiro você precisa estar diante de Deus, falar: Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor falará ao teu coração o que queres que você faça. E quando você agir, haja impulsionado no poder do Espírito, impulsionado pela fé, que é aquela que te motiva, é aquela que te salvou, porque foi pela fé que você foi salvo, foi pela fé que você foi comprado e redimido, e é pela fé que as almas virão ao Senhor. Por isso o Senhor te chama hoje: levanta, servo, anda, porque eu sou contigo. E o versículo 8 diz: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Se você é muito tradicional, se você está muito preso a coisinhas, você não vai entender um homem que desde criança estava coxo, e agora você vai achar estranho quando esse homem entrar no templo e começar a saltar, pular da glória a Deus, porque você não sabe a dificuldade que ele vivia, a dificuldade de não poder andar, a dificuldade de não ter essa libertação, de não ter tido essa alegria. E agora você talvez ache isso estranho, porque aquele homem que estava coxo lá de fora, isso é contra nós, isso é contra a nossa tradição, alguém entrar, pular, saltar, mas aquele homem tinha muita alegria, porque ele pouco estava preocupado com o que as pessoas falassem, mas ele teve um encontro com Jesus. Isso motivou o seu coração, isso motivou as suas pernas, isso motivou a sua palavra, isso motivou o seu emocional. Por isso ele poderia cantar, dar glória a Deus, pular, saltar dentro daquele
templo, para que aqueles que estavam dentro daquele templo, muitas das vezes eram mortos e não tinham visto isso, o poder de Deus agir na vida daqueles homens que oravam e jejuavam e buscavam a presença de Deus. Deus é poderoso. Por isso, seja você o canal de bênção do Senhor. Levanta, anda, porque Ele é contigo. E quando Deus diz ao teu coração, levanta, vai, porque eu sou contigo, é porque Ele vai fazer mesmo. Confia no Senhor, porque Ele é poderoso. Igreja, levante, vamos orar ao Senhor. Você vai colocar a mão no ombro do teu irmão. Nós vamos ter um momento de oração agora. Você vai estar orando pelo teu irmão. Deus sabe o que é. Você vai orar para o teu irmão e dizer para Deus: Senhor, levanta o meu irmão e faz andar. Diga ele ao teu irmão em oração: Senhor, levanta esse servo, essa serva tua, faz andar. Dá unção, dá poder, autoridade de Deus, faz andar. Faz andar. Ora ao Senhor agora nesse momento. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. A tua presença está aqui nesse lugar. Tu estás aqui, ó Deus, tu estás falando nos corações. Ó Pai, diz, ó Pai, que existem pessoas aqui que ainda não levantou. Existem pessoas aqui que precisam andar. E que o Senhor, ó Pai, está colocando